Ao nosso eterno Criador, a nossa mais profunda gratidão, porque Ele, na sua infinita grandeza, na sua infinita bondade, tem cuidado das nossas vidas. Que nós possamos sermos agradecidos sempre. Eu estou editando alguns estudos, e nesses estudos nós estamos fazendo a unção com azeite. Deixa aí preparado o seu. Estamos também tomando da água, para que nós possamos sermos mais e mais abençoados. Este azeite é para que os senhores façam a unção ao saírem para trabalhar e antes de dormir. Se todos que estiverem em casa quiserem ungir, façam a unção com este azeite. Aí os senhores dirão a bênção. Se os senhores tiverem um trabalho, tiverem as vendas amarradas, faça a unção com este azeite. No seu trabalho não há necessidade de fazer a unção todos os dias, mas sempre que os senhores acharem necessário. No livro de Efésios, no capítulo 5, exaltado seja a santidade do Santo Espírito. O Senhor nos dê sabedoria para compreendermos a Tua palavra. Efésios 5, de 8 a 10. Ali nos fala que nós que antes éramos trevas, vivíamos como os filhos das trevas, antes de conhecermos o Evangelho da salvação. Agora depois que conhecermos, devemos procedermos como filhos da luz. Quando eu falo de algumas deficiências de igrejas, membros de igrejas, pastores, aqui no canal, não é para ridicularizar, para que os senhores se escandalizam, mas eu falo de algo que eu conheço, como dirigente, como líder, como membro. Algumas deficiências que existem dentro das igrejas. As pessoas falam que não existe igrejas perfeitas. Não devemos procurar a perfeição em nenhum ministério. Nós é que temos que nascermos de novo. Que se porventura a igreja se perder, nós nos salvaremos. Então não é a igreja, somos nós é que temos que nascermos de novo a cada dia. E muitos, ao ir frequentarem uma igreja, acham que encontraram a salvação, que a vida deles vão melhorar, mas na maioria das vezes a vida destes regride cada vez mais. Estes pioram a sua situação cada vez mais. Dentro das igrejas está cheia de crentes que não nasceram de novo e jamais nascerão. São crentes gananciosos,
invejosos, que gostam de lançarem maldição em outros. Eles não querem que nós prosperamos mais do que eles. Sempre querem ver as pessoas, os outros, piores do que eles, jamais melhores. E eu presenciei isto como líder, como dirigente, como membro. Em muitos ministérios, os crentes são monitorados 24 horas. A roupa que vestem, cabelo, a família, a oferta que dão, eles reparam. Se você está dando uma boa oferta é porque você é muito rico. Se você não dá é porque você é muito miserável, não ajuda na obra. Então, estas deficiências na vida dos crentes, daqueles que estão com a palavra na mão, é muito pior do que o incrédulo. E aí vejam, senhores, muitos vão para a igreja para piorarem a sua situação. E eu culpo isto, o evangelho que está sendo pregado. O evangelho que está sendo pregado dentro das igrejas é um evangelho tipo uma palestra a nível empresarial. As pessoas não nascem de novo. E aí está estas deficiências na vida da sua grande maioria daqueles que estão vivendo dentro das igrejas. E eu vivi isto muitos anos. Ao invés da minha vida ir para frente, a minha vida voltou para trás. Muitos anos. Igreja evangélica para mim, com todo respeito, foi um atraso. Porque por muitos anos militando dentro da igreja, servindo como dirigente, mas não nasci de novo, só andando para trás, lidando com este tipo de pessoas. E eu sempre achei, botei no meu coração, que as coisas do Senhor nós devemos ser sinceros, transparentes, servir o Senhor com sinceridade, com honestidade. Talvez por isso eu não continuei dentro dos ministérios. E quando eu saí, resolvi não congregar mais. No meu caso, eu não falo para os senhores seguirem o meu exemplo. Eu não sou exemplo para nenhum dos senhores e nem gostaria de ser. No meu caso, eu saí, ausentei das igrejas, como dirigente, como membro, para viver o santo evangelho, para praticar o santo evangelho. Efésios 4, 27 a 32. Vale a pena os senhores leem. Não devemos ausentar do ministério da igreja, mesmo que lá dentro você não nasceu de novo, mas não devemos ausentar de nenhum ministério para darmos lugar ao diabo, para darmos lugar à nossa carne.
para vivermos como filhos das trevas. Mas se ausentarmos, devemos vivermos como filhos da luz. Para mim, a minha ausência dos bancos da igreja, como líder, foi ótimo. A minha vida espiritual melhorou 100 vezes mais. A minha vida material, não sei quantas vezes mais eu prosperei. Porque eu passei a viver as grandezas do Santo Evangelho. Eu não ausentei dos ministérios para dar lugar à carne, para dar lugar ao diabo, mas para viver a palavra. E a minha vida mudou centenas de vezes mais. Então, estas deficiências dos crentes que ficam monitorando uns aos outros, olhando quanto a gente dá de oferta, isso é pior do que o incrédulo. Eu já tive em ministério que o pastor não aceitava que o carro, os bens dos membros fosse melhor do que os bens dele. Para ele teria que ser o melhor. Até que um pastor cismou comigo que eu deveria trocar um bem meu melhor num dele pior. Tudo isso eu presenciei, eu vivi dentro das igrejas. Se você prega como líder, se eu prego as mensagens e vivo aquilo que estou pregando, para os outros eu sou santo demais. Estou querendo ser mais santo do que os outros. E aí eles ficam torcendo para a minha queda. E vejam, senhores, que este canal, ele não é menos importante do que um ministério, de que uma igreja. E eu sei porque o Senhor me avisa de certas coisas. Para editar esses estudos não é nada fácil. Pensam, senhores, algo difícil. Devemos estarmos conectados 24 horas. Um estudo simples como este, eu escrevo 8 folhas desta. Imagina isto, dia sim, dia não, sempre escrevendo, só mesmo pelo Senhor. Eu escrevo em letras menores, depois reescrevo em letras maiores, porque senão eu não dou conta de ficar com as vistas. Tenho que escrever, reescrever em letras maiores. E eu sei porque o Senhor me fala. Muitos, quando eu prego algumas verdades aqui no canal, eles torcem para a queda do canal. Eles não gostariam que o canal fosse à frente, por causa de muitas verdades que eu prego aqui, e isto machuca, vai de encontro aos falsos profetas. E somente através da oração, muita oração, que esse canal tem continuado para a glória do Santo Espírito. Então creiam, senhores, muitos crentes vão para as igrejas, mas pioram a sua situação. Porque vão para lá, não nascem de novo. Porque o evangelho que está sendo pregado, nem mesmo os líderes nasceram de novo.
Porque quando eles nascerem de novo, eles não pregam este evangelho. E eis o porquê. Os membros ouvindo este evangelho, estas palestras empresarial, não nascem de novo. E aí vão frequentar uma igreja e pioram cada vez mais a sua situação. Senhores, não terão desculpa. Quando o Senhor me convidou para editar estas mensagens, Ele colocou no meu coração que estas mensagens seria um culto para aqueles que quisessem assistir nos seus lares e fossem mais e mais abençoados. E eu tenho dado o meu melhor diante do Senhor para que você, o Senhor, a Senhora, sejam cada vez mais abençoados sem um custo. Recebam as grandezas do Santo Evangelho na sua casa, seja próspero, abençoado, liberto, no seu lar sem nenhum custo. Se os senhores estão indo para alguma igreja, um ministério, estão militando com pessoas com estas atitudes que eu falei aqui, culpa dos senhores, porque os senhores estão tendo o melhor da palavra no seu lar, para os senhores serem abençoados. João 5:39, é na palavra que nós encontramos a salvação. Examinai as Escrituras, porque nelas temos a salvação. Não é dentro de uma igreja. O evangelho que está sendo pregado está prendendo as pessoas, como se a salvação estivesse lá. E este evangelho, por estar sendo pregado como uma palestra em uma empresa, os crentes não nascem de novo. Por isto, na vida deles, encontram estas deficiências. E como experiência, na sua imensa maioria, a vida dos crentes cada vez mais amarradas, cada vez mais caminhando para trás, porque muitos destes, na sua imensa maioria, estão colhendo aquilo que plantam diariamente. Vida amarrada, não prosperam, enfermos, porque estão ouvindo um evangelho que não muda, não transforma, não liberta. E eles estão na igreja, mas a vida destes está piorando cada vez mais, como experiência própria. Tenho autoridade para falar. Na sua imensa maioria, os crentes que estão dentro das igrejas estão piorando a sua situação cada vez mais, espiritualmente e materialmente. Que isto não possa estar acontecendo com o Senhor, com a Senhora, escrito nesse canal. Porque os senhores têm o melhor do Evangelho, as grandezas do Santo Evangelho na sua casa, a salvação no seu lar, sem nenhum custo. Vai na igreja para dar dinheiro, para ouvir fofocas, para ouvir certas conversas, se os senhores quiserem. E eu tenho orado
de todo o meu coração, para que a salvação possa entrar no lar dos senhores, nos nossos lares e permanecer para a glória do Santo Espírito. Agora pegue aí o seu azeite, vamos apresentar, porque já foi consagrado, para fazermos a unção. Meu Pai, nós te apresentamos este azeite. Santo Espírito, que o Senhor possa aumentar a unção, a sua presença, para que ao ungirmos com este azeite todos os dias, que a presença do Senhor possa estar em nós. Abra aí o seu azeite, unja a parte de trás, para que o Santo Espírito nos cerque por trás e por diante com a sua bênção. Unja também a sua fronte, fecha bem fechado, reprisando. Este azeite é para ungirmos todo dia, pela manhã, antes de sairmos para o trabalho, e à noite, antes de dormir. Pegue aí agora o seu copo com água, meu Pai, consagra esta água. Que quem dela beber recebam bênçãos em abundância para a glória do Santo Espírito. Vamos participar. Agora, Senhor, a Senhora, que quer fazer uma aliança com o Senhor, que quer estar sempre nos caminhos do Senhor, quer andar na companhia do Senhor, quer abraçar o Santo Espírito a cada dia, fecha os seus olhos e põe as mãos no seu coração, meu Pai. Santo Espírito, abraça este homem, esta mulher, que está fazendo aliança com o Senhor, que estes possam serem abençoados, protegidos, prósperos, guardados, que o Senhor possa os abraçar no seu viver diário, para a glória do seu nome. Exaltado seja a santidade da sua presença, exaltado seja a glória do Cordeiro, na sua grandeza, no seu poder e majestade, para sempre e para sempre. O Senhor te abençoe e te guarde a você, seu viver diário, a sua fonte de renda, que o Senhor, que a Senhora, senhores possam serem mais e mais abençoados para a glória do seu nome. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.